Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 21 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Os humildes entram direto no coração de Deus. Diz o livro dos Sirácides: a prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo não intervenha. O soberbo se ilude de falar com Deus. Na verdade, está virando o balde do seu vazio interior sobre si mesmo. Ele pergunta e ele mesmo responde, mas Deus está longe dele. Somente o humilde sabe e consegue dialogar com Deus e os irmãos, mesmo que essa humildade venha de um erro e de um arrependimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Hoje vamos colocar a nossa lupa sobre esta frase de Jesus, que é uma autêntica revolução na nossa vida. Antes de mais nada, vamos observar o que acontece na parábola. De um lado temos o fariseu que se vangloria de ser bom, se coloca bem na frente e despreza o pobre publicano pecador. Segundo Jesus, os dois não se diferenciam muito quanto ao pecado, porque ambos precisam de justificação. A única diferença é que o fariseu acha que não e o publicano acha que sim. Como resultado, o fariseu volta para casa não justificado, ou seja, ainda mergulhado no seu pecado, ainda escravo do seu pecado, e o outro volta perdoado e salvo. É claríssimo que a soberba bloqueia a salvação. A minha soberba impede a Deus de me salvar. Não é o tamanho do meu pecado que cria dificuldade a Deus, e sim o tamanho da minha soberba. Parece fácil reconhecer isso, mas não é. Reconhecer nossos pecados é a coisa mais difícil do mundo. Reconhecê-los até o fim é um autêntico dom do Espírito Santo. Existe em nós a raiz ancestral da soberba, de Adão e Eva, que nós alimentamos com a nossa atitude de orgulho. Às vezes, até reconhecemos uma pequena coisa, mas somos capazes de fechar os olhos aos grandes pecados que estão em nós e até chegamos a justificá-los. Mais nos justificamos, menos Deus pode nos justificar. Quem se justifica sozinho impede a Deus de justificá-lo e salvá-lo. Se torna um autêntico diabo que não precisa de Deus. Não se reconhecer pecadores
É como subir no trem que leva para o inferno, porque se não permitimos a Jesus de nos salvar, quem nos salvará? Não reconhecer sinceramente e com lucidez que somos pecadores fecha o caminho à graça de Deus, não permite a graça de Deus de agir em nós. Este é o motivo pelo qual o publicano, pecador, recebe o abraço de Deus e o santo fariseu não. Se olharmos para a nossa vida com esta lupa que a parábola nos oferece, ficaremos curados do câncer da autojustificação, do julgamento, do orgulho hipócrita. Mas se tentamos justificar os nossos erros, estamos mortos. Lentamente, a nossa consciência formará uma crosta que nos tornará insensíveis e incapazes de reconhecer o mal. Mas o mal continuará agindo em nós como um terrível câncer e nos consumirá por dentro. Para o homem, a única âncora de salvação é o reconhecimento humilde e confiante da nossa fraqueza. O segundo aspecto que essa parábola destaca é a auto-humilhação. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Se não prestarmos atenção, todos ficaremos humilhados quando chegaremos diante de Deus, porque a tentação de nos engrandecer é um veneno constante no nosso corpo. O caminho da vida, irmãos, é a humildade. Quem se humilha será exaltado. Como alcançar essa humildade? Em primeiro lugar, não é necessário falar mentiras. Se Deus te deu o dom de estudar, você não deve dizer que é um analfabeto. Se Deus te deu um físico forte, você não deve dizer que se sente um raquítico. Se Deus te deu o dom de cantar, você não deve desafinar só porque os outros não te apreciem. Não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. Por incrível que pareça, isto também é orgulho. Orgulho cabeludo e camuflado, porque não pensa em doar o que tem para os outros, mas somente está preocupado em esconder os dons. O amor, pelo contrário, te ensina o caminho e tudo purifica. A humildade que Jesus nos pede não é mentira que esconde os dons, mas uma atitude cristalina que reconhece as dobras escuras do nosso coração. Somos orgulhosos e nos sentimos feridos até se uma pessoa olha torto para nós. Mesmo que seja vesga e não tenha culpa, ainda assim, nós não gostamos do seu olhar. Ainda mais é uma tragédia se alguém fala uma coisa negativa de nós que não seja verdade. Aí nos sentimos logo santos injustiçados e ai de quem pisa no nosso calo. Os santos nos ensinam com seu comportamento a acolher a humilhação. Nos ensinam a acolher as humilhações que recebemos como preciosíssimos dons de Deus. Por exemplo, se uma pessoa fala mal de nós, podemos fazer como Jesus, perguntar: por que fazes isso? Se falei mal, mostra-me onde está o mal. Mas se falei bem, por que você me bate? Porém, existem muitas humilhações das quais não podemos nos defender, então podemos oferecê-las a Deus como um sacrifício sincero. Melhor ainda se conseguirmos nos colocar em discussão e pensar: será que o outro está me ofendendo de verdade ou sou eu que sou melindroso demais, ciumento demais, carente demais? Uma coisa é certa: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos nos perguntar o que significa para nós isso, nesse momento da nossa vida.
Podemos ler agora o texto da humildade e da humilhação voluntária que tanto hoje nos fala. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Vamos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e nos provocam. Chegamos agora ao nosso propósito. Vamos escutar qual atitude o Espírito Santo quer de nós diante desse trecho. Podemos nesse momento refletir melhor sobre como colocaremos em prática, concretamente, o quanto nos propomos nesse dia de hoje. Quem se humilha será exaltado. Paz e alegria a todos. Quem se exalta será humilhado. Paz e alegria a todos.
olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado num mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena recordar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão, ladrão. Vê, só resta em você